pessoas. Amém? Eu queria compartilhar com você nessa manhã, bota o tema para mim, por favor. Tem um tema para essa palavra hoje. Nada muda se você não muda. Eu queria que você pudesse entender comigo hoje. Não é porque o calendário vai mudar que alguma coisa vai mudar na sua vida. Ah, pastor, vai virar de 24 para 25. Tá, e daí? Não, mas 25 é número ímpar. E a gente no número ímpar... Irmãos, nós não somos da numerologia. Amém? Ufa, amém mesmo? Amém. Ufa, até me assustou agora, deu um calor aqui. Mas você não quer nesse negócio. Não, pastor, mas quando vira o ano... Não muda nada, irmão, se você não muda. A pessoa fala assim, não, mas depois de casar o filho vai mudar. Não vai mudar. A moça fala assim, não, pastor, ele quando casar comigo ele muda. Não muda, piora, porque acentua. Se a gente está aí, a gente que acompanha casamento, a gente vai percebendo que vai só piorando com o tempo. Se o cara não gosta de trabalhar solteiro, ele não vai gostar de trabalhar casado, irmã. Não é porque você está, né? Desculpa aí, mas é verdade, essa é a verdade. Pastor, mas ela não gosta de cozinhar solteira. Então, possivelmente, vai comer iFood. Vai comer lá no iFood, porque ela não gosta de cozinhar casada. Não é assim, desse jeito. Pastor, o cara, ele grita comigo solteiro. Ah, minha irmã, ele vai aumentar o tom da voz casado. Nada muda se a pessoa não muda. Ah, mas a pessoa tem aquela mística, né? Não, vou virar o ano, mas no ano que vem eu começo dieta. Nunca começa. Mas no ano que vem eu vou fazer exercício. Não vai fazer. No ano que vem eu vou cuidar da saúde. Ano que vem eu vou guardar dinheiro. Não, olha para não constranger. Conhece alguém que prometeu que ia guardar? Ano que vem eu vou guardar dinheiro. Não vai. Porque mudança requer uma atitude aqui e agora. Ou eu mudo agora ou não mudo nunca. E a gente vai se iludindo com esses calendários. Olha, ano que vem eu vou ler a Bíblia todos os dias. Não vai. A gente vai fazendo promessas de tolo, né? Vai criando assim uns factoides na nossa mente. É interessante que mudança é uma decisão. Da palavra metanoia, sair de um conceito para um novo conceito. E muita gente hoje ganha dinheiro ensinando pessoas a mudar a sua mentalidade, quando, na verdade, as pessoas estão apenas mudando o seu comportamento. Aquilo que eu estou acostumado a fazer, eu paro de fazer para fazer algo que me dê mais resultado. É assim que funciona. E aí a gente aprende, essa expressão eu ouvi naquele programa O Aprendiz, do Roberto Justus, que faz o seguinte, você nunca vai ter resultado novo fazendo as mesmas coisas. Não adianta, irmão. Se você quer resultado novo, atitudes novas. Mudança. Só não muda quem morre. Existem mudanças que são circunstanciais. Eu estava assistindo um vídeo sobre a enchente no Rio Grande do Sul, de um documentário, estava lá um empresário que fez a sua lavoura, o cara tinha uma granja gigantesca, e aí veio a enchente, ele não esperava aquela enxurrada, e todas as galinhas do cara foram embora. Ficou sem uma galinha. Porque galinha não nada com tanta frequência que um peixe, né? Foi tudo embora. E esse cara perdeu tudo que ele tinha, não tinha mais nenhuma nada, perdeu tudo. Celeiro foi tudo embora, celeiro foi tudo embora. E agora o cara estava em crise. Não, ele falou, agora eu não sei o que fazer. Eu vou recomeçar tudo de novo, mas nunca mais vou criar galinha. Estava na hora de fazer uma mudança. Por esse cara ser um empreendedor, não tenho dúvida de que daqui a alguns anos ele vai estar de novo reposicionado. Mas uma mente que não empreende, ela não consegue entender o que é uma mudança. Nada muda se eu não mudo. E aí a gente, às vezes, quer mudar nossos hábitos. E mudar hábito é muito difícil. E aí sai o livro 25 ferramentas para mudança de hábito, 21 ações que mudam o hábito. Não adianta ler se você não estiver disposto a mudar. Teve um programa que o Fantástico lançou, Medida Certa, que botavam pessoas que estavam acima do peso para emagrecerem. E pegaram várias celebridades. E o camarada, durante o programa, saiu de 130 para 89, de 140 para 95 e mudou. E 6 meses depois, os pesos voltaram todos de novo. Porque ele mudou por um tempo, mas a sua mente não houve uma transição. Eu queria ler com você Marcos, capítulo 16, por favor, coloca na tela o versículo de número 7.
E eu queria falar com você sobre esse texto. Desculpa, vamos ler o 6 primeiro, desculpa. Versículo 6. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscai Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está mais aqui, eis o lugar onde o puseram. Mas ide e dizei aos discípulos e a Pedro, que vá diante de vós para a Galiléia, e ali vereis o que ele vos disse. É só esse texto por enquanto. Irmãos, aqui estamos diante de um momento em que 3 mulheres chegam no túmulo onde Jesus estava sepultado. Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago. Está lá no versículo 1 isso. Essas 3 mulheres levaram para aquele lugar um unguento, levaram para lá um óleo aromático. A intenção delas era tirar todos os lenços que estavam sobre Jesus e ungir o seu corpo com essências e cobrir o corpo de novo e voltarem para casa. Essa era uma prática muito usada em família. Pessoas levavam para os seus relacionamentos unguento para colocar sobre aquele corpo aquela essência aromática. Não tinha muita eficácia, porque está morto. Vai ficar com cheiro ruim. Com o passar do tempo, não vai mudar em nada. Você quer ver um exemplo como isso é complexo? A Bíblia diz que Jesus chega num lugar onde Lázaro está sepultado. Marta e Maria estão ali envolvidas com o sepultamento. Ele já está sepultado. Na casa de uma pessoa de luto, haviam banquetas, e a banqueta menorzinha era para aquele que estava em luto se sentar. Para que quando alguém chegasse na casa, encontrasse aquela pessoa na banqueta menor e desse a ela reverência. Puxa vida, morreu, que Deus abençoe e tudo mais. Alguns cobriam a cabeça, outros colocavam na prática antiga cinza sobre a cabeça, pela morte na casa, mas a banquetinha estava lá. Então Jesus fica na porta da cidade e fala para Marta que ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E Marta começa a argumentar teologia com Jesus. Senhor, eu entendo isso, no último dia ele vai ressuscitar, como todos vão. Marta e a escola bíblica da Alameda, ela entende tudo de Bíblia. Vai ressuscitar, ele é uma bênção. E ok, Jesus falou, tudo bem, chama a tua irmã. E aí foram chamar Maria, porque não podia ficar a banqueta vazia. Alguém da casa tinha que estar lá. E Maria chega, se joga aos pés de Jesus, ajoelha aos pés de Jesus, chora aos pés de Jesus. Jesus chora com Maria. E agora está Marta, Maria, está todo mundo reunido. E aí Jesus fala assim, Marta fala assim, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria fala isso. Marta diz a mesma coisa, meu Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Pessoas que passam por uma dor na família acabam tendo o mesmo discurso. E me é interessante, Jesus fala assim, tudo bem, eu estou aqui, eu vou resolver. Tira a pedra do sepulcro, por favor, por gentileza. E aí uma delas fala, Senhor, não abre não, porque já está cheirando mal. Elas estavam preocupadas com a reputação do defunto. Percebeu isso? Todo mundo sabe que quando morre cheira mal depois. E aí Marta fala assim, Senhor, ou Maria, Senhor, não abre não, porque está cheirando mal, vai constranger a família. O que vão falar do meu irmão depois de morto se ficar fedendo aqui? Jesus veio para ensinar vida para esses homens. Veio ensinar transformação, mudança de realidade. Jesus tocou no esquife, mas antes de ele tocar, ele mandou a mãe parar de chorar. Mulher, não chore. Agora, como é que uma mãe que enterrou marido e filho não vai chorar no sepultamento do filho? Jesus fala assim, não chore. E ainda libera uma palavra, crê somente. A mesma palavra que ele usa para um homem chamado Jairo, chegando na casa de Jairo. Fica tranquilo, crê somente. Jairo agora tem que crer que alguma coisa vai acontecer. Embora o menino está recém-morto, a moça está recém-morta, a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim, Lázaro está há 4 dias ali. Ninguém foi levar um unguento para ele. O que houve? Me parece, então, que Jesus, por ter um posicionamento diferente na sociedade, ser um líder de excelência, as pessoas querem levar uma oferta a ele ainda morto. O problema não está em levar a oferta a Jesus. É que essas mulheres têm uma crise agora, ele está vivo, não está mais aqui. Como vamos ofertar um Deus morto se ele vive? Como vamos ofertar?
a um Deus que não tem vida se ele vive, se ele não está aqui. No primeiro momento, irmãos, acharam que o corpo havia sido roubado. Roubaram o corpo. O que é interessante é que o túmulo de Jesus foi lacrado. Um dia você vai estar lá em Jerusalém comigo, amém? A gente vai passear lá no Jardim do Túmulo, o lugar mais maravilhoso que eu fui até hoje na vida. Porque o Senhor mudou o significado de um cemitério. Agora pensa, irmão. Pensa. O lugar mais visitado em Jerusalém, embora tenham 3 lugares que se entendem ser os lugares onde Jesus foi sepultado, 3 lugares. Há um local que é turístico, que chama-se Jardim do Túmulo. Do lado do Gólgota, terra documentada que pertencia também a José de Arimateia. Então se crê que era ali. Naquele lugar, você chega lá, e eu cheguei lá com a minha esposa, e estava um culto maravilhoso, a gente andou, o guia explicou tudo, e foi, o guia inclusive aqui do Paraná, ele, o nome desse guia é João Batista, e ele ensinou tudo, explicou tudo para a gente, e no final a gente faz um culto, toma uma ceia. A gente paga $10 para entrar, a caravana já está inclusa, a gente ganha um cálicezinho de madeira, ganha um pão ázimo e tem uma ceia. E o tempo é regulamentado, cada caravana fica 1h30, então nas últimas meia hora tem um culto. E todo mundo senta junto ali. Aí tinha brasileiro, africano, tinha europeu, tinha argentino, tinha gringo, americano, alemão, tinha um grupo de japoneses, todos sentam, e os guias das caravanas orientam a fazer um culto, e no final cantarem a mesma música. Cantamos a mesma música. E eu estava lá sentado, lá é um chão de pedra, banco de madeira, e estava lá, estava lindo aquele momento, pegamos o pão e o cálice e começamos a cantar. Porque ele vive, posso crer. Agora você imagina cantando isso em 10 idiomas diferentes. Sabe onde eu achei que eu estava? Que eu estava no céu, irmão. Porque a promessa é de que todo povo, tribo, língua, raça e nação vai se dobrar diante dele para dizer que ele tem todo o poder no céu e na terra. Foi maravilhoso. Essa música passou a fazer sentido ali para mim. Olha que eu sou crente há 300 anos. Aí eu vendo o japonês cantando porque ele vive. Eu entendi porque é a melodia mesma. O chinês lá também estava, o africano. E todo mundo cantando. E no final todo mundo aplaude, sobe no banco, assovia e glorifica. E eu estava ajoelhado dizendo, Senhor, que bom que o Senhor vive. O Deus poderoso mudou um cemitério para um local de visitação. Porque onde Jesus se estabelece, existe uma transformação plena. Nunca mais alguém foi sepultado naquele lugar, porque Deus mudou o propósito daquele endereço, porque um lugar que Deus decide mudar, jamais é o mesmo. Você imagina isso? Aquele cemitério não sepulta mais ninguém, ainda mudou o propósito, ali agora é um museu arqueológico. Mas olha que coisa sensacional. Marta e Maria, Salomé e Maria Madalena chegam lá e pensam, meu Deus, roubaram o corpo dele. O que a gente faz agora com essas essências, esses aromas? O que a gente faz agora? E aí aparece para elas um anjo, que está de branco, um varão de branco, parado, em pé no sepulcro. Fala com elas assim, olha, não se assustem. Porque o Jesus, o Nazareno, foi crucificado, ele já ressuscitou. Você pode dizer amém? A tristeza da sexta se transformou em espanto no domingo. Ele morreu na sexta, mas já está vivo hoje. Ele ressuscitou. E aí o que é maravilhoso? Não é aquelas mulheres estarem ali com aqueles bálsamos na mão. Não é isso. O que é maravilhoso é a orientação que elas recebem do anjo que o Senhor colocou naquela porta, ou daquele homem de branco. Ele fala assim, ide e dizei aos discípulos, que eles vão adiante de vocês, para Galileia. Fiquem ali, porque vai se cumprir o que foi prometido. Mas o mais interessante é que o homem do céu, que traz a palavra a essas mulheres, o anjo que o Senhor enviou para trazer essa palavra,
direciona essa palavra a um homem chamado Pedro. Bota para mim versículo 7 na tela, por favor. Ele fala assim: ide e dizer aos discípulos e a Pedro. Agora, quem é Pedro? Quem é Pedro? É interessante que Pedro é um personagem sensacional na história da igreja. Pedro, ele é o discípulo que assume uma responsabilidade, talvez por ser o mais velho, me parece ser os mais velhos dos discípulos, e com a mente um pouco mais aberta, parece ser aquele que vai assumir uma liderança que nem o outro ainda naquele momento era capaz de assumir. O problema é que Pedro é um homem de uma inconstância absurda. Ele é o mesmo cara que Jesus fala assim: olha, estão dizendo por aí que eu sou o quê? Aí os falam assim: Senhor, Pedro fala: Senhor, deixa eu falar, dá licença um minutinho. Dizem que o Senhor é Jeremias, é Elias, é o profeta, mas eu afirmo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, para tudo. Porque eu ainda não falei que eu sou Cristo. Ninguém me comparou com o Messias ou com o Cristo. E o que leva você a dizer isso, Pedro? E aí Jesus declara para Pedro uma palavra: não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou isso. Pedro era um homem de altos e baixos, uma conexão celestial para entender a missão que Jesus carregava. Olha o que ele falou: tu és o Cristo, aquele que vai ser o sacrifício poderoso de restauração de toda a humanidade. Foi o que ele quis dizer. Você é aquele sacrifício vicário que virá para transformar de geração em geração aqueles que sofrem. Esse é o Cristo. Eles falam: uau, matou a charada, nota 10, dá a estrelinha para Pedro. Aí Jesus continua o papo, fala assim: agora tem que subir para Jerusalém para que eu seja morto. Aí Pedro fala: não, senhor. Se o senhor subir lá, eu vou fazer uma revolução, vou matar meia dúzia, mas ninguém bota a mão em você. Porque morrer você não vai, na minha frente não vai. E Jesus fala assim: para trás de mim, Satanás. Olha que cara esquisito. Você conhece alguém que é assim na igreja? Não olha não, para não constranger se estiver aqui. Mas de manhã está numa unção, de noite já está numa língua solta, na fofocaiada, de tarde está na bênção, de noite está perdido. Você conhece gente assim, irmão? Esse é o perfil do Pedro. Pedro é um cara tão estranho que Jesus, ele fala assim: ó, vamos jejuar, vamos ficar em oração por 3 horas aqui. Quer dizer, vamos ficar em oração, vigiar e orar. Ele ajoelhou para orar, orou, chorou, gemeu, voltou lá, todo mundo dormindo. Pescadores, irmãos. Pescador tocava o dia pela noite. Uma vida de Pedro, você vai perceber que quando Jesus se encontra com Pedro, ele fala: pescamos a noite toda. O hábito de um pescador é noturno. Não se pescava no lago de Genezaré ou da Galiléia durante o dia, só à noite. Aqueles homens pescavam de rede, não pescavam de anzol, era de rede. Só se lançava a tarrafa da noite. Pedro era um homem habituado com a noite, passava madrugadas e madrugadas trabalhando acordado, mas passar uma madrugada orando por um crente ele não consegue. Quer dizer, nem a madrugada, 1 hora. Quanta gente, irmãos, conseguiu passar na balada a madrugada inteira, chegava em casa torto, completamente bêbado, porque o bêbado erra tudo, mas não erra o caminho de casa, viu, irmão? O bêbado, ele consegue errar a cama, mas ele não erra a casa. É um ser diferenciado, porque ele consegue enfiar a chave na fechadura, abrir a porta do portão, abrir a porta da casa, mas não consegue achar a cama. O cara passou madrugadas e madrugadas liberado na bagunça, mas se ficar no culto 5 minutos, tá tarde, tem que ir embora. É uma ação do Satanás isso, irmão. Não tem outra explicação. Como é que pode? Vai ter uma vigília, não consigo ficar em vigília. Não consigo ficar em vigília, porque eu só consigo até 10 da noite. Depois das 10, meu irmão, pelo amor de Deus, você vai vigília todo dia. Por que a gente entregava tudo lá e aqui é só um pouquinho? Porque a nossa mente mudou. Nós mudamos, nós saímos do prazer da carne para o conforto da alma. Queremos ter uma vida confortável em Deus, irmãos, a vida em Deus é desconfortável. Porque quem anda com Jesus tem experiência nova todo dia. Todo dia tem algo novo de Deus para você. Todo dia temos uma oportunidade nova do Senhor falar conosco e falar através de nós. Mas quem é Pedro? Pedro é um homem bruto, que quando Jesus vai sendo preso, ele estava ali, do lado de Jesus, chega Judas,
e lhe beija. E quando um soldado trava Jesus, Pedro saca a espada e corta a orelha do cara. É impressionante que eu imagino que Pedro quis cortar o pescoço. Só que o golpe deu errado. O cara deve ter desviado e cortou só a orelha. E o coitado dos Malcos está com a orelha caída no chão, sangrando. Jesus pega a orelha do cara e cola no lugar e fala, não, não é para a espada, não, agora é para o Filho do Homem e para o Calvário mesmo. Pedro, então, entra num declínio de fé tão grande, que daí para frente é só ladeira abaixo. Jesus chega num pátio. E aí, Lucas capítulo 24 vai começar a narrar a saga de Jesus. Ele vai sendo transferido de um lugar para outro. E Pedro vai acompanhando a multidão. E uma serva olha para Pedro e fala assim, tu é Galileu, sou sim, senhora. Se veste igual a ele, viste, senhora, fale igual a ele. Você é um discípulo dele? Não sou não, senhora. Nem conheço. Nunca ouvi falar. Ok. Só que é uma palavra revelada por Jesus, de que antes que o galo cantasse, Pedro negaria 3 vezes. E aí há 2 teses. O galo do galinheiro, cocoricó. Você lembra, né? Então. E também a corneta, a trombeta, que tocava às 4h45 da manhã, para que o primeiro pelotão se colocasse de pé. E esse pelotão tinha que estar totalmente alinhado, perfilado, ajustado, para jurar a Roma que o amava para sempre. Olha que loucura, irmãos. Havia uma corneta que era tocada uma vez só. O soldado tinha que estar perfilado, arrumado e jurar amor a Roma. Jesus falou assim, antes que a trombeta toque, para que jurem amor a Roma, você vai me negar, e por 3 vezes. E está ali, Pedro negando Jesus de novo. Mas você não é um deles, porque tem uma fogueira acesa, uma mulher passa e olha para Pedro e fala, você não é um deles, tem certeza? Não, senhora. O fogo revela quem nós somos, irmãos. Pedro está diante de uma fogueira, e naquela fogueira em que Pedro está assentado com outras pessoas, está revelando quem ele é. O fogo nos expõe, o fogo nos revela. E quando Pedro nega Jesus pela 3ª vez, o versículo diz que Jesus passa por Pedro e olha nos olhos. E olhando nos seus olhos, olhou nos olhos de Pedro. Pedro sai chorando amargamente porque lembrou, antes que o galo cante ou a trombeta toque, eu vou negá-lo por 3 vezes. E a vida de Pedro só ladeira abaixo. É interessante que Jesus é levado à crucificação, vai todo mundo embora, inclusive Pedro devia estar escondido com medo de morrer também. O texto vai dizer que só um discípulo ficou, o João, com a mãe de Jesus, a irmã Maria. E Jesus falou para João assim, João, agora essa aí é a tua mãe, cuida dela. Mulher, agora esse é o teu filho, cuida dele. Vai cuidando um do outro, porque o negócio está ficando quente. Jesus entrega seu espírito e morre. E aí entra a mudança que é sensacional. Pedro era o homem que ninguém mais acreditava nele. Pedro era o sem crédito, desabilitado. O texto lá de Atos vai dizer que quando eles pregam lá na sinagoga e falam ao sinédrio e defendem a fé deles, depois do Espírito Santo ter sido derramado em Atos capítulo 2, o texto vai dizer que eles eram homens iletrados. A palavra grega é agramatoide, não tinham conhecimento da gramática. E tinha uma outra expressão que dizia assim, agramatoide idiótios. Você sabe o que significa idiótios? Isso mesmo. Eram 2 ignorantes idiotas. Foi como eles foram chamados pelos homens do sinédrio. Porque todos eram doutores da lei. Como é que esses homens iletrados, idiotas, sabem tanto a palavra de Deus? Porque um dia tomado pelo Espírito Santo, Deus não está mais preocupado com o seu conhecimento, está preocupado com a sua disponibilidade. Mas vamos voltar para Pedro, lá antes de ele ser chamado por Jesus de novo. Pedro está agora trancafiado em algum canto na Galileia. Voltou para casa. Jesus aparece para os discípulos de novo em Jerusalém. Mas está tudo ainda conturbado e nebuloso. E o que me impressiona é que João capítulo 21 vai dizer que Pedro vai para Tiberíades. Você vai estar também em Tiberíades um dia comigo lá, em nome de Jesus. Não, vamos estar lá em Tiberíades também, é maravilhoso. E Pedro está pescando mais uma vez. E passa a madrugada inteira pescando e não pesca nada.
E Jesus aparece na praia. E fica olhando para Pedro pescando. E eu imagino Jesus pensando o seguinte: antes de Pedro me conhecer, Pedro pescava. Depois que Pedro se afastou de mim, voltou a pescar. Logo, entendo, a pesca nunca saiu do coração de Pedro. A promessa de Jesus era fazer você pescador de homens. Pedro se empolgou com o projeto, mas não abraçou o processo. Porque nós nos impressionamos com o projeto, mas não queremos abraçar o processo. O projeto de ser crente e ir para o céu é maravilhoso, pastor. Mas o processo, irmão, fala a verdade. O processo para chegarmos no céu é uma luta tremenda, irmão. Eu não sabia que o diabo era tão feroz dia e noite, todo dia, sem cessar, até que ele venha. E aí o que é interessante, irmãos? Que Pedro quer o projeto, mas não está pagando preço. E eu estou falando de Pedro, não andou com Luiz Wagner, andou com Jesus. Ele viu morto ressuscitar, viu cego enxergar, paralítico andar, surdo ouvir, mudo falar, pão multiplicar. Meu irmão, precisa de mais o quê para estar agarrado com Jesus? Só que Pedro não conseguiu. A sua inconstância o levou a um crescimento significativo e uma queda vertiginosa. Então Pedro é aquele crente carrossel de emoções. Está cheio de propósito em janeiro, está lá no alto, está lá em cima, ofertando, dizimando, orando, jejuando, pregando, colocando colete de ministério, expulsando demônio, presente em culto, chega mais cedo, sai mais tarde, pega a vassoura, varre tudo, eu estou aqui e eu estou aqui. Mas quando chega em abril, meu Deus, o colete já não usa mais, já chega mais atrasado, já não contribui mais em abril, já não vai mais na cela, já não ora tanto, chega em novembro, tem que renovar tudo de novo, porque a mente não mudou. Pedro é esse cara. Só que Jesus está lá na praia e fala assim: joga a rede do outro lado, que vai ter peixe. Eles jogam a rede do outro lado. E pegam 153 grandes peixes. E isso tem um número. E esse número aponta para uma palavra muito clara que o Philip Yancey diz. Ele diz o seguinte: 153 grandes peixes apontam de que o Evangelho do Senhor chegaria às 153 nações que haviam naqueles dias. Haviam 153 nações estabelecidas naquele... Muito obrigado, Deus te abençoe e multiplique 100 vezes você e seu pai. Principalmente ao pai. Haviam 153 grandes nações. E essas 153 grandes nações eram chamadas de Pedro. E aí Jesus, quando eles encostam um barco, atracam um barco na praia, Jesus tem preparado ali uma brasa com pão, com peixe, e eles começam a conversar. Alguns não conheciam Jesus, mas Pedro sabia quem era. E durante aquele tempo de diálogo, Jesus olha para Pedro e pergunta para ele a pergunta do milhão: Pedro, tu me amas? E aí Pedro, com uma resposta clara e clássica: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus dá para Pedro uma missão: vai cuidar das ovelhas. Sabe o que significa, irmão? Não adianta amar Jesus se eu não aceitar o chamado para fazer coisas grandes para Ele. O maior chamado de Jesus é cuidar de pessoas. Eu amo Jesus, mas eu não quero me envolver com gente. Temos um problema. Porque você só vai conseguir servir a Deus servindo as pessoas. É impressionante o quanto Jesus está impulsionando Pedro a voltar para o seu propósito. Pedro, volta lá, vai cuidar das ovelhas. E Pedro continua comendo, está tudo em paz, está todo mundo bem. E Jesus toma-lhe Pedro de novo com uma pergunta daquela do milhão: Pedro, tu me amas? Mais do que esses? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, meu filho, vai cuidar das minhas ovelhas. Sabe o que é isso, irmãos? Pedro abandonou o seu propósito por conta de uma questão temporária. É impressionante, uma pessoa que se afasta de Jesus hoje, amanhã ela está fazendo exatamente aquilo que ela fazia antes de Jesus. Pedro era pescador antes, saiu de Jesus, voltou a ser pescador depois. Você vai perceber que depois que Pedro se posiciona em João capítulo 21, fica em Jerusalém,
desce o Espírito Santo sobre eles e sobre Pedro. Nunca mais Pedro bota a mão num anzol e numa vara, pelo que a Bíblia nos apresenta. Porque agora Pedro entendeu, mudou tudo. E quando eu mudo, tudo muda. Eu não estou mais para peixe. O meu negócio não é mais anzol. O meu negócio não é mais tarrafa. O meu negócio agora é proclamar a transformação do nome de Jesus e ver 1.000, 2.000, 3.000 pessoas se rendendo ao Senhor. E ele era analfabeto e idiota, segundo os doutores da lei. Sabe por que isso acontece? Porque Pedro aprendeu uma coisa. Ele aprendeu que o amor ao Senhor me impulsiona a algo. O amor ao Senhor me impulsiona a alguma coisa. O meu coração amando Jesus vai ser impulsionado a multiplicar amor ao outro, a amar ao próximo, a amar a minha família, a amar o necessitado, a olhar a causa da viúva e do sofredor. Por isso, compaixão em 25. Deus vai usar a sua vida para amar muita gente, irmão. Muita gente. Pastor, mas eu não estou preparado. Vou te contar uma história. Pastor Ronaldo Lidório, pregando sobre missões, conta um testemunho muito legal. Que eles saem, ele é um antropólogo, o único antropólogo brasileiro que é permitido entrar dentro das tribos indígenas que não foram alcançadas pelo homem branco. Na América Latina, é ele e o grupo que ele coordena. E ele é pastor presbiteriano e ele vai lá pregar Jesus no meio dos índios. E aí ele trabalha para a ONU e tudo mais, e estava lá ele. Chegaram num campo. E aí o guia, que é índio, falou assim, ó, tem uma tribo não alcançada pelo homem branco 5 margens abaixo do rio, é longe. Tem que preparar, não é só chegar lá, tem que preparar, tem que ir devagar, porque não sabe se são canibais, como é que são, ninguém chega lá e tal. E aí eles chegaram perto, ficou olhando, observando, ele conta que ficaram observando. E aí tinha um índio lá com uma espécie de uma vassoura, de piaçava varrendo o chão, e ele olha, e ele manda o índio para fazer contato, o índio faz contato, recebido em paz, chama a equipe, e aí chega o pastor com medicamento, com suprimento, junta a tribo toda. E ele fala assim, e falam português? A gente entende um pouco de português, fala português, sim. Então teve contato com o homem branco para falar português? Teve contato com o homem branco. A gente veio aqui também, queremos falar de Jesus. Ah, Jesus, todo mundo aqui é crente. Aí ele, peraí, mas não é possível. Eu estou olhando aqui no meu mapa de pesquisa da ONU e diz que o homem branco não chegou em vocês ainda, que não tem civilização zero. Vocês falam português e já conhecem Jesus. E a tribo de baixo? Vem para o culto. Estamos limpando que vem para o culto daqui a pouco. Culto? Todo dia tem culto aqui na tribo. A gente junta aqui, faz culto, o povo de baixo vem, e a outra tribo estamos orando para converter também. Mas qual foi a missão? Qual foi o projeto? Quem foi o missionário que chegou aqui e pegou? Não, o irmão José. O irmão José mora aqui embaixo, ele é pescador, e ele pregou para a gente. Está anos aqui pregando. E o grupo foi lá. Chegou lá 40 crentes na casa do irmão. Ô, senhor José, ô, senhor mesmo. Senhor José, qual foi a missão que enviou o senhor para cá? Quem mandou? Não, eu estou aqui, eu sou pescador, conheci Jesus. E aí quando eu pego um peixe ou outro, eu vou pregando Jesus para os índios aí, e vão se convertendo tudo. E quem são vocês? Nós somos a missão evangélica. E os irmãos já começaram, mulher, chegou os crentes para estabelecer a igreja. Não, o senhor que é o crente. Irmão José, que nunca entrou no seminário, pegou a Bíblia, amou Jesus e amou os índios. E ganhou 3 tribos para Jesus. Ensinou a palavra, mudou valores, transformou a família, mudou as pagelanças. E sabe o que esse irmão já estava falando, irmão? Sabe o que eu fazia? Eu começava a cantar os louvores aqui, os índios cantando, e aprendeu a cantar, e português foi assim, e assim, arruma a Bíblia para a gente. Mas é óbvio, irmãos, esse irmão Zé foi lá testemunhar onde o Ronaldo estava, eu estava lá sentado. Um pescador que saiu lá do meio da Amazônia, foi para um cantão do Pará, sei lá de onde, do Amapá, não sei onde era que ele estava, e começou a falar de Jesus. Sabe por quê? Porque ele se apaixonou por Jesus, e quem se apaixona por Jesus só quer falar dele. É igual aquele camarada que começou a namorar, ele perde a hora, ele perde o dia, ele perde o salário com a namorada.
A mãe fala assim, tem que comprar um negócio. Não, tem dinheiro, mãe, mas para a namorada tem. A moça não arrumava um quarto, mas quando sabe que o namorado vai, ela faz cabelo, faz unha, faz pranchinha, fica toda chiquetosa. Por que isso? Porque está apaixonado. E aí, irmãos, uma pessoa apaixonada por Jesus vai produzir vidas para ele. Sabe por quê? Porque você mudou. Pedro é transformado por um diálogo, mas a sua ação começa a mudar quando ele é tomado pelo Espírito Santo. Pedro era conhecido como pescador, perito, rico, bom, dono de barco, então era rico, está tudo certo. Largou tudo para seguir Jesus. Mas no meio do processo, ele desviou. No meio do processo, não vai dar para mim. É muito pesado. Só que Jesus nunca mentiu para Pedro. Jesus falou assim, aquele que quer vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que não bebe do meu sangue, não come da minha carne, não tem parte comigo. O meu jugo até é suave, o fardo é leve, mas você vai ser pressionado de noite hoje em dia, por estar no Evangelho. Ninguém nos enganou com o discurso do Evangelho. E quando Deus entrou mudando a nossa mente, transformando a nossa vida, começou um novo tempo. Então eu preciso mudar. Preciso fazer o seguinte, Senhor, diz para mim aonde e em que eu preciso mudar. Uma oração sincera é isso. Senhor, em 2024, eu fui um bom crente. Faça uma avaliação particular hoje. Faça uma retrospectiva de 24. Como você foi como pai, como marido, como mãe, como esposa, como filho. Amanhã é o dia 30. Um dia antes do último dia no calendário judaico, é o dia do Yom Kippur, é o dia que se pede perdão. Amanhã é um bom dia para você pedir perdão para um monte de gente aí. Estou pedindo perdão para você também. Se eu te prejudiquei alguma coisa, eu feri você, estou aqui, me chama depois, me manda um zap. Se você quiser, eu até peço perdão aqui para todo mundo ver, não tem problema não. Um dia eu fiz isso. O irmão mandou um e-mail. Isso é verdade mesmo? É, eu vou pedir perdão mesmo, lá em público. Não precisa não, só vim aqui e falar comigo. Eu fui lá e falei, eu estou te pedindo perdão. Ah, tá bom, tá tudo certo. Posso ir embora? Pode. Mas eu tenho que falar as verdades. Fala aí, meu irmão, o que é? Falou a verdade. Tá bom, tá tudo certo. Amém. Ok, resolveu? Mesmo assim, vendo a mesma coisa. E eu pedi perdão de novo. Ah, por quê? Porque perdão é nobre. Então está na hora de você sair do salto, procura a sua família esse final de ano. Aquela confusão que você arrumou por bobagem, por dinheiro. Você vai morrer, vai ficar aí, ó. Alguém vai gastar por você. Arrumou confusão por causa de inventário. Arrumou confusão por causa de emprego, de posição na empresa. Um bom dia amanhã, para você levantar cedo, mandar aquela mensagem de retratação. Tem gente aqui que está sem falar com parente dentro de casa. Tem gente na internet que está sem falar com familiar. Essa é a hora. Porque uma pessoa apaixonada por Jesus sai no prejuízo. É lindo isso, irmãos. É lindo isso. É lindo você amanhã acordar cedo, ou hoje ainda, e ligar para alguém que precisa ouvir de você uma palavra de restauração. É lindo isso. Mas não, a gente fica com a nossa razão. A gente carrega a nossa razão para o cemitério, para o caixão, mas leva a razão com a gente. 2025 você vai ser alguém apaixonado por Jesus, amém? Então já começa plantando em 24 uma mudança. Não vou esperar, não espera nada hoje. Hoje. Vai lá visitar aquele pai, aquela mãe que você deixou de lado, não fala com ele há quanto tempo, não manda uma mensagem, não consegue dar um presente, não consegue se aplumar com seus filhos. Talvez seja essa ação que o Espírito Santo está precisando que você faça para completar a obra de transformar um coração hoje que precisa. Eu fui uma vez à penitenciária fazer uma visita. Chegando lá, tinha um moço que estava sentado, uma senhora sentada do meu lado, e aí a gente acabou entrando junto. Lá uma senhora já idosa. E quando eu fui visitar a pessoa que eu fui visitar, ela foi visitar um filho dela. E quando ela abraçou o filho, eles dois choravam muito, ela falava assim para ele, eu te avisei tantas vezes. Eu te falei sobre isso, eu te avisei. Eu te disse, eu conversei com você, eu briguei com você,
Eu gritei com você, agora você vai passar 15 anos de cadeia. 15 anos de cadeia. Ela tinha ido falar com ele pós-sentença definida pelo juiz. E ele chorava e disse, não, mãe, eu vou sair daqui antes. Deus vai fazer um milagre. E quando eu saí, cumprimentei aquela senhora e falei, continua orando por ele, porque Deus vai fazer um milagre. Ele falou, ela não adianta. Ele não mudou quando precisava mudar. Aquele moço vai cumprir pena, cumpriu pena, não sei, claro, não cumpriu os 15, porque no Brasil sai com 4 dias da cadeia, dependendo do bom advogado, sei lá como é que funciona, e ele saiu, sei lá quando. Mas tiveram aqueles que foram para o cemitério. Eu já fiz sepultamento, em que estava o caixão, eu em pé para começar a falar, e a família do lado. E o avô gritando, disse, eu te avisei, eu te ajudei, eu fiz tudo que pude. Olha onde você está agora. Não quis mudar. Irmão, mudança faz parte de uma mente inteligente. Mas algumas mudanças vêm a partir de uma crise. A lagarta só vira borboleta depois de uma grande crise. Ela passa por um casulo, ela passa por o tal do acrisalar. Ela está sofrendo ali dentro. E se você abrir o casulo antes, a bichinha morre. Tem que ficar ali dentro. E se ela ficar presa, às vezes, com uma pata presa ao casulo, e você puxa, ela vai voar descompassada, porque ela precisa de todo o seu corpo perfeito. Ela tem todo um processo. Ela sabe que o seu dia de lagarta termina quando entra naquele casulo. E ela vai ter que lutar contra ela mesma para sair dali voando. Um dia ela se arrastou, agora ela voa. Tem pessoas que estão se arrastando na caminhada da fé porque não mudam. Está se arrastando há um mês, há uma semana, há um ano, há uma década. É infrutífero na fé. Não transmite credibilidade na sua caminhada com Cristo. Não consegue ser uma pessoa influenciadora de vidas. É tempo de mudar, porque o mundo só muda se você mudar. Porque nada muda se você não muda. No casamento, ah, pastor, eu quero que a minha mulher mude. Irmão, você nunca vai mudar o outro, é impossível. Você não consegue mudar uma outra pessoa. Você consegue, com a sua vida, influenciar a mudança do outro. Tem casamento que terminou porque a esposa queria mudar o marido. Não vai conseguir. Mas a sua transformação vai transformá-lo. A sua vida vai transformá-lo. Como que isso acontece? Através do amor, compaixão. Compaixão. A compaixão, irmãos, é a arma que o céu tem para que essa igreja transforme centenas de pessoas em 2025 em nome de Jesus. Olhe para as pessoas e tenha compaixão delas. Não julgue a partir do seu cordel de medir. Não estabeleça você como parâmetro de julgamento. Mude, porque nada muda se você não muda. Mude, porque a partir da sua mudança, alguém vai começar a se chegar à cruz. A partir da sua transformação, alguém vai começar a chegar ao Evangelho. A partir da sua vida transformada, dezenas de outras vidas serão transformadas em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé, por favor? Qual é o hábito que você precisa mudar? Qual é a ação que você tem que ter de mudança para 25? Onde eu mudo? O que eu faço? Qual é a minha atitude de mudança? Onde eu preciso mexer? Onde eu preciso tocar? Às vezes está na base. Está na base. A minha filha, quando ela era mais nova, assistia um programa lá do Irmãos em Obra, que comprava uma casa, arrumava a casa toda e fazia uma obra toda na casa. E era legal, porque ela assistia aquilo, nem sabia que ela gostava daquilo, e um dia foi assistir. E era uma casa caindo aos pedaços, aqueles 2 irmãos reformava tudo, consertava tudo. E aí uma vez, num daqueles programas que eu comecei a ficar meio preso também, um daqueles irmãos falou assim, essa casa é maravilhosa, mas a base tem que ser mexida, porque se não mexer na base, não vale a pena. Mas a mulher insistiu em comprar a casa. Eu quero essa casa. E aí eles gastaram quase 50% do valor da mudança na base. E aí a casa ficou maravilhosa. E a mulher no final falou assim, valeu a pena gastar tudo que gastei na base. Na base. É a base da fé que nos muda. É a base. Quando você se converteu, você orava mais. Você lia mais a Bíblia.
você vinha mais à igreja, você ouvia mais louvores, você se dedicava mais às coisas do alto. É aquela tal história do primeiro amor. Ah, quando eu era lá no iniciozinho da fé, onde você leu e creu. Vai ser e foi, pronto. Mas você foi ficando crente velho, envelhecendo. E acontece o que aconteceu em Éfeso. Quando a carta escreve ao anjo da igreja: lembra-te, pois, de onde caíste, e voltem às ações das primeiras obras. De vez em quando, irmãos, você não vai ter força para se levantar para fazer para você, mas vai ter força para se levantar para fazer pelo outro. Essa semana eu coloquei lá no grupo dos empresários: gente, preciso de Chester aí, doação de peru, de pernil para mandar. E aí uma pessoa mandou mensagem: pastor, eu queria mandar um montão, como é que eu faço? Manda direto para lá. Não, queria levar. Não, já manda direto o dinheiro, ou manda entregar para abençoar. E aí a pessoa responsável pelo estabelecimento lá de recuperação mandou agradecendo: pastor, talvez seja o melhor encontro que eles tiveram, porque chegou essa bênção toda. Eu queria mandar um áudio para agradecer. E eu fiquei pensando assim: talvez esse irmão nunca imaginou, esse casal nunca imaginou a importância de mandar 5 Chester para um lugar para abençoar alguém que vai passar sem a família, porque está numa casa de recuperação. Mas eu imagino que aquele povo, quando estava orando, deviam estar lembrando o quanto Deus é poderoso e fiel. Porque talvez a sua ação é uma resposta de oração na vida de alguém que precisa. Termino contando o testemunho de um grande amigo. A mãe dele é uma crente fiel. Perdeu a casa para o governo. Não conseguiu pagar as prestações. A casa foi a leilão. E aí, naturalmente, esse crente largou a fé. Porque como é que é minha mãe crente, fiel a Deus, dizimista, abençoada, perdeu a casa? Isso é um absurdo. Revoltou-se com Jesus. E a mãe não tinha o que fazer. Foi morar numa casa muito simples, num terreno muito simples, numa vila bem ruim, onde aquela crente ali, naquele endereço, aquela crente transformou toda aquela vila para Jesus. Todas as famílias se converteram. Toda a família se converteu. A mulher vai ser enterrada, morta, vai eu para o sepultamento. Pastor de pouco tempo, nem era minha ovelha, fui lá para o enterro. Chego eu lá no enterro, estou em pé do lado do caixão, calado. Não posso falar nada, porque o cara odeia a igreja, porque minha mãe perdeu a casa. E essa mulher está lá, dentro do caixão, dentro da igreja. E eu estou lá sentado, quieto. E aí o pastor começou a ler o texto, pregou. Alguém quer dar testemunho? Quero. Todos os vizinhos se converteram. 8 famílias se converteram. Foram falar. Essa mulher, depois que veio morar ali, acabou facada, acabou briga, acabou confusão, não tem mais droga, acabou divórcio, todo mundo se converteu, todo mundo é crente. E aí, eu fui falar com o rapaz, falei: cara, a sua mãe perdeu uma casa na terra, mas nas moradas celestes, ela deve morar na maior mansão que tem na Nova Jerusalém. Porque essa crente nunca murmurou por perder uma casa, mas olha quantas casas ela transformou em nome de Jesus. Quem tem o seu coração nas riquezas dessa terra, vai sempre ficar chateado por perder alguma coisa. Mas quem tem os seus olhos nas moradas celestiais, vai entender que quando eu mudo, tudo muda. Onde eu chego, haverá transformação. Deus quer usar o caos que você está passando hoje para estabelecer um tempo de compaixão e graça na vida de muitos, em nome de Jesus. Abaixe sua cabeça para a gente orar. Se há algum motivo para você apresentar o Senhor nessa manhã e você deseja vir ao altar não é lugar de bênção, é lugar de sacrifício. Venha até o altar do Senhor, apresente sua vida e diga: Senhor, eu estou nessa guerra. Eu creio que em 25 eu mudo para coisas extraordinárias em nome de Jesus. Você pode sair do seu lugar, vir até o altar. Vamos cantar o quê?
É isso aí, vamos cantar esse louvor. E você pode se mover sem constrangimento, sem pressa. Você pode sair do seu lugar, vir até a frente, o intercessor vai estar orando com você. Se você quer voltar para Jesus, esse é o momento. Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, esperar que alguém vá orar com você. Nós queremos receber você que está voltando para a casa do Senhor. Se há mais alguém, pode vir até o altar do Senhor. Vamos cantar. Sonda-me, Senhor. Enquanto a gente canta, que Deus abençoe sua vida. Se você não vier na virada, que Deus abençoe você na virada do ano. Para 25, cremos que 2025 será um ano poderoso e abençoador, e que Deus abençoe sua vida. Você que quer voltar para o Senhor, pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, a gente quer orar com você. Senhor, nós queremos abençoar esses irmãos que vêm até o teu altar. Confiamos de que o Senhor tem algo poderoso e novo em nossas vidas, que 2025, Pai, será um ano extraordinário, o ano de vermos a compaixão e vermos também apaixonados pelo Senhor. Começa, Pai, a abrir um novo tempo, uma nova oportunidade, e que possamos terminar 2025 diferente do que vamos terminar 2024. Que sejamos, Pai, fiéis ao propósito que o Senhor nos separou para esse tempo. Que sejamos, Senhor, homens e mulheres cheios do Senhor, debaixo da tua compaixão, possamos abençoar dezenas, centenas e também milhares, em nome de Jesus. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Se você está voltando para Jesus, fale com o irmão que está orando com você isso. Se você está voltando para Jesus, fale com o irmão que está orando com você. Se você quer fazer parte dessa igreja, fica aqui na frente, a gente vai conversar com você ainda. Deus te abençoe, vá em paz, até o dia 31 na virada. Deus abençoe sua vida abundantemente.